falar sobre a sabedoria dos céus. Aleluia! Ela é melhor do que ouro, do que prata, do que qualquer coisa nessa terra. A Escritura diz, no livro de Eclesiastes, que havia uma cidade pequena e que morava poucas pessoas, mas tinha um pobre que morava ali, mas ele era sábio. Ele era sábio, mas era pobre, ninguém se lembrava dele. Ninguém dava nem atenção para ele. Mas um dia aquela cidade foi cercada, foi sitiada por um rei e os inimigos, né? E o povo não sabia o que fazer. Mas aquele pobre homem, aquele pobre sábio, conseguiu livrar aquela cidade pela sua sabedoria. Aleluia! Glória! Ainda que ele foi desprezado, mas ele livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Glória a Deus. Uma vez, o exército de Davi, com seu general Joabe, cercou uma cidade por causa de um homem. Se eu não me engano, o nome dele era Bicli. Então, eles estavam arrombando a cidade para guerrear contra a cidade. E nenhum homem naquela cidade teve ideia alguma. Mas uma mulher sábia gritou e pediu que alguém se chegasse ali. O responsável chegou, Joabe, e disse, com palavras sábias: tu queres destruir uma cidade que é mãe, que é amada em Israel? Antigamente se costumava pedir conselho aos sábios. Aí o capitão ele falou assim, o general ali: não é assim não. Nós só queremos um homem, é o Bicli, que ele está aí dentro. Então a mulher desceu do muro, foi lá e conversou com os homens, mataram o Bicli, cortaram a cabeça dele, jogaram para cima do muro, e então aquele exército que ia destruir a cidade inteira por causa de um homem foi embora e todos foram salvos. Aleluia! Mas a sabedoria vem de Deus. Agora a Escritura diz quem é a sabedoria de Deus. Vamos ficar de pé, abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Seba, eu falei Bicli, mas é Seba. Bicli é outra Seba, né? Não, essa é porque eu já tinha lido essa história com famílias. Acharam, irmãos? Amém. Versículo 3, que diz: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aqui está falando de Jesus. Vou ler o 4 porque vocês vão saber que é Jesus, né? Vou ler o 2 também. Para que os seus corações sejam consolados. Eu disse Colossenses 2. Colossenses 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do segredo de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém? Amém. Poderia sentar. Deus Cristo, porque Jesus, ele também sendo Filho de Deus, a Bíblia chama ele também de Deus. Irmãos, aqui diz que em Jesus está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Jesus está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. É um grande segredo viver a vida de Jesus, ter o conhecimento de Jesus pela palavra, porque nós também adquirimos sabedoria e inteligência. Porque, irmãos, uma pessoa que não tinha mente para fazer nada, eu nasci no interior até uma certa idade, só sabia fazer desenhos. Mas quando comecei a minha vida com Cristo, muito mais coisas já começaram a acontecer. Deus começou a me dar sabedoria para entender muitas coisas e para fazer muitas coisas. Então nós vamos ver nas Escrituras que a palavra diz que Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus. Ele é a inteligência e a sabedoria. Então diz aqui que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência.
Abra em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Elizabeth, então Jesus é o quê? Sabedoria. E mais o quê? Acabamos de ler. O que, Gabriel? Poder. Poder. Preguemos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E depois Paulo escreveu novamente, diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então Jesus é a sabedoria de Deus. É aí que nós entendemos que Paulo, quando escreve em 1 aos Colossenses, ele diz que Jesus foi que fez todas as coisas. Porque Deus criou, gerou filho, um filho de sabedoria. Encheu ele de sabedoria e disse: façamos o homem. Jesus foi lá e fez. Façamos as estrelas. Jesus foi lá e fez. Façamos um lumiar grande para iluminar o dia. Jesus foi e fez, porque ele é a sabedoria de Deus. Por isso que tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso está escrito em Evangelho de João, capítulo 1. Então Jesus é a sabedoria de Deus. O que Jesus é, irmãos? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Gravou, irmão João? Agora nós vamos para um texto grande. Nós vamos lendo e falando. O texto, ele fala que a sabedoria era um aluno. E a sabedoria já existe desde a antiguidade, que é Cristo. Jesus já existia desde a antiguidade. Jesus não começou a viver, a aparecer depois que Maria o gerou. Jesus já existia, já estava com o Pai. A Bíblia diz que tudo foi feito por Jesus, juntamente com seu Pai. Então vamos no Provérbios 8, a princípio, mas tem muitas outras passagens, mas vamos meditar no livro de Provérbios, capítulo 8. A sabedoria, irmãos, deve ser adquirida por todos. Um homem que não tem dinheiro, mas tem sabedoria, ele vive melhor do que qualquer outro. Porque com a sabedoria, ele consegue tudo. Sabedoria. E o temor do Senhor, não é? Rejeitar o mal, rejeitar coisa errada, é sabedoria. Porque é como, por exemplo, você tem um carro todo limpinho, vai colocar um porco sujo de lama dentro do seu carro. Você não vai fazer isso, a não ser que seu carro já esteja imundo, sujo igual porco. Então, se a minha vida é limpa, eu sabiamente, por que vou me sujar com coisa errada? Eu quero preservar o meu nome. Meu nome é Edivaldo dos Santos, sou dos santos. Então eu tenho que preservar o meu nome, eu tenho que ser santo. Então a irmã Maria, irmão Antônio, irmão João, irmão Sebastião, tem que fazer por onde que seu nome seja limpo e santificado. Como nosso veículo. Como nossa casa. Nós não vamos criar um porco aqui dentro da sala com toda a lama e fedor de fezes. Vamos fazer isso? De maneira nenhuma. Eu não vou fazer. Não é? O livro, então, de Provérbios 8 fala da sabedoria. Mas antes do capítulo 8, vamos para o capítulo 1. Eu lembrei que tem uma palavra aqui muito gloriosa. Versículo 20. Diz assim: a suprema sabedoria altissonante clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. A sabedoria está clamando de fora. Quem lembra? Ó, escuta aí. Eis que estou à porta e bato. Aquele que minha voz saber, eu serei Olha, irmãos, a sabedoria Cristo está batendo de fora. Veja,
Ele não está batendo direito, ele está batendo de fora, querendo entrar. Então veja, a suprema, irmão, suprema sabedoria é Cristo. Glória, nós vimos lá, para judeus e gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, aqui está falando dele. O livro de Provérbios está falando de Jesus. A suprema sabedoria, altissonante, clama de fora, pelas ruas, levanta a sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó, a sabedoria falando, ó, até quanto, ó nécios, nécios, sabe o que é nécios? Quem que não sabe tem que falar essa palavra aqui, traduzir a palavra, né? Ó nécios. Pessoa preguiçosa? Não. Loucos? Não. Falta de entendimento. Pessoa que tem falta de entendimento. Nécio é a pessoa que não procura entender. Eu quero entender como é que é fabricado o papel, porque eu já sei como é que é fabricado o papel. Antes dos homens descobrir, os animais já fabricavam o papel. Até isso eu sei. Eu tenho entendimento. Eu entendo de que é feito o papel. É feito de celulose. O que é celulose? Celulose é o que tem na madeira. A madeira com uma madeira especial triturada, faz uma pasta e faz o papel. Viu, irmãos? Isso é você ter entendimento. Entender. Você pega o vidro. De onde que é isso? Eu entendo, porque eu sei de onde que é feito isso. Entender. Por que eu tenho que me esconder no esconderijo do Altíssimo, como diz lá o Salmo 91? Eu entendo isso. Porque quem está escondido está abrigado do temor do mal. Então aquele que habita na casa do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, você daí, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, ó, sombra onipotente, vai descansar. Claro, vai ficar descansado. Eu entendo, assim que eu entendo. Então, entendimento, não é? Eu procuro entender, não é? É quando minha broca está rodando, ela tá, por que ela tem aquela linha, aquela vala do arvalinho em volta? Eu entendo aquilo. Eu sei por quê. Sei por quê que a furadeira não pode ser furar depressa um ferro. Eu sei por quê. Porque vai esquentar a broca, vai queimar a broca e ela vai perder a têmpera. O que é têmpera? É um processo que faz o aço ficar duro. Tá vendo? O pastor entende muita coisa que Deus tem me ensinado. Aleluia. Então eu falo as coisas com entendimento. Então quem não entende é nécio. Precisa entender. Diz então, nas encruzilhadas, então, aí fala, né? Olha que maravilha. Até quando, ó nécio, falta de sabedoria, amareis a necessidade. A tolice, a falta de entendimento. Tem gente simples. Hã? É simples, honesto, é simples, aquela simplicidade que não é boa. Existe uma simplicidade que a Bíblia fala que é uma coisa boa. É você simples nas coisas da vida, ser humilde. E tem uma simplicidade que a Bíblia fala que é negativa. É a pessoa que não quer saber, não quer ter entendimento, não quer conhecer, não quer parar para ouvir. Tudo ele sabe, mas não sabe nada. Sabe como é que é o ignorante? Ele não quer se humilhar para aprender, mas ele finge que sabe, mas não sabe nada. Então isso é um tipo de pessoa que não cresce. Então diz assim: até quando amareis a necessidade ou a simplicidade, e vós escarnecedores, ou a mesma coisa que vocês entendem, mangadores, seus cheios de manga, e vós mangadores, escarnecedores, desejarei o escárnio, quer dizer, a zombaria. Tem gente que adora, gosta de ficar zombando dos outros. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Isso aqui é a sabedoria falando. Convertei-vos pela minha repreensão, pela repreensão da sabedoria. Não é? Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, o espírito de sabedoria. E vos farei saber as minhas palavras, porque só se pode entender as palavras da sabedoria de Deus pelo Espírito de Deus. Sem o Espírito Santo ninguém pode entender a sabedoria das palavras de Deus. Mas por que clamei? Isso aqui é a sabedoria falando, hein? E vós recusaste, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei, vou rir na vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas eu não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então diz aqui que a sabedoria vai zombar e vai rir quando vier a perdição daqueles que desprezaram
a Cristo, o conhecimento e a sabedoria de Deus. Veja, irmão, que a sabedoria, tem outro texto aqui que ela está clamando, capítulo 9, ela está clamando. O capítulo 8 e o capítulo 9 vai seguindo falando, mas vamos para o capítulo 8 e vamos falar um pouco sobre mais a sabedoria. Irmãos, a sabedoria foi o que incomodou os judeus, aqueles sacerdotes, aqueles sumos sacerdotes, porque eles viram aqueles homens pescadores, homens do interior, homens que trabalhavam pescando com as mãos grossas de tanto segurar e puxar rede e linhas. Aqueles homens, alguns deles não sabiam ler, nem sabiam escrever. No entanto, eles ficavam assim, vou dizer assim, uma palavra fora de si, ver aqueles homens falar com tanta coragem, ousadia e falar com sabedoria a palavra de Deus. Eles viam que aqueles homens eram simples por causa da roupa, talvez do jeito de falar. Se conhece as pessoas mais do interior, as pessoas mais da cidade, né? Mesmo sendo do mesmo lugar, do mesmo estado, as pessoas que moram mais no interior falam mais carregado, e as pessoas mais do centro falam um pouco mais diferente. Isso existe em todo lugar, dá para perceber até aqui mesmo. Nós saímos daqui, vamos para Petrolina, nós sentimos a diferença da linguagem. A gente vai, cada mais interior que a gente vai, as pessoas falam mais carregado ainda. E usam um monte de termos que nem existem. Igual a palavra peleita. Hoje eu fui ver essa palavra peleita. Mas o pessoal fala tudo peleita. Então, o que é isso? Não tem no dicionário, é empleitada. Vou fazer uma peleita. Mas é no linguajar da região, né? Se for falar isso na cidade ou outro lugar, ninguém vai entender. Porque não existe essa palavra, né? Mas as pessoas criam essas palavras. E entre elas, aquele grupo do lugar se entende. Então Pedro e alguns discípulos falavam carregados. Palavra que de repente nem todo mundo sabia, né? Mas então, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, ficaram assim, judeus de outras cidades, judeus assim de lugares mais nobres, olharam assim, não são todos esses galileus? Galileus não são todos esses da roça? Como é que estão falando as nossas línguas? No nosso idioma? Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em várias linguagens diferentes, né? Na linguagem do povo que estava na ocasião da festa, porque na festa veio gente de diversos países falando outros idiomas, outras linguagens. E os discípulos começaram a falar na linguagem deles. Aqueles homens simples, sem estudar. É como se fosse hoje, tivesse aqui uma festa aqui, que desse jeito todo mundo, né? Aí tivesse japonês na festa, inglês, tivesse então chinês, tivesse então peruano, alemão, e assim, daqui a pouco um grupo de irmãos simples começa a buscar Deus, começa a ser batizado pelo Espírito Santo. Aí um fala japonês, outro fala o inglês, outro fala alemão, e assim o pessoal diz, esse povo não sai todo mundo pernambucano aí, né? Dá pra ver que é tudo interior. Como é que estão falando assim? Então os discípulos, eles pregaram com a sabedoria que receberam de Deus. Porque a sabedoria que vem do céu, primeiramente, ela é pura, né? Tratável, moderada, né? É maravilhosa. Então eu vou ler aqui para você. Versículo: não clama por um acaso a sabedoria e a inteligência da sua voz. Nós lemos lá que em Cristo está escondido todo o tesouro da sabedoria e da ciência, né? Aqui está fazendo uma pergunta: não clama por um acaso a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz? Está sempre dando a voz na inteligência. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas, está clamando. A voz, aí, isso aqui já é ela clamando, sabe? A voz, ó homens, clamo. A minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples. Aqui, falou simples aqui é mestres também. Aqui já falou simples. A prudência. E vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Equidade, irmãos, é justiça.
Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, glória a Deus. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa e nem perversa. Oh, maravilha, hein? Dos lábios do Senhor. Primeiro eu faço a pergunta: como assim? Que a sabedoria clama de cima dos montes, das alturas, nas encruzilhadas, na rua, em todo lugar? Como assim? Pode ser isso? A sabedoria do Senhor se vê em toda parte, na natureza, nas coisas criadas. Mas vou responder. O Salmo 19 diz assim, né? Do céu se manifesta a glória de Deus, né? E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Sem linguagem e sem fala, ouvem suas vozes. Uma noite mostra sabedoria, a outra noite. E assim, Paulo também entendeu que todas as coisas de Deus, tanto as invisíveis, tanto na sua criação, ele manifestou. A própria criação está cheia da sabedoria. Então a sabedoria, ela clama por todos os lados. Jesus fez o escorpião, também fez o camarão. Jesus fez seu João, também fez o feijão, não é? Jesus fez o arroz e fez nós todos. Então em tudo há sabedoria. Se o irmão olha para uma árvore, você vê a sabedoria nela. E ela transmite sabedoria. Uma árvore frutífera transmite várias mensagens de sabedoria e nenhuma mensagem ruim, só mensagem boa. É só prestar atenção. Aqui no livro de Provérbios o Senhor fala para observar a formiga, observar o coelho, pois é, no próprio livro de Provérbios, que é um livro muito instrutivo, ele manda observar os animais, vai ter com a formiga, o preguiçoso. Porque a formiga, sem linguagem, sem tocar trombeta, estou trabalhando aqui, aprenda comigo. É só olhar. No verão elas estão atacando, no inverno elas estão comendo, porque ajuntou. E nenhuma delas, né, faz festinha. Todos trabalham. Quando chega no inverno, o bolso está cheio. O ser humano é triste. Sai uma novidade e quer comprar. Sai outra coisa e quer gastar o dinheiro. Aí Isaías 55 diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e num produto que não pode satisfazer? Aí a sabedoria da formiga: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aprenda com os seus caminhos. A sabedoria diz assim: os gafanhotos não têm rei, mas todos estão juntos em bandos. O ser humano sempre tem que ter um para falar: irmão, faz isso, irmão, não é assim. A pessoa acha que está fazendo certo, vai dar certo. Sabe que está fazendo errado, mas acha que vai dar certo. Os gafanhotos sabem que andando unidos estão protegidos, que os outros comem mais. Se um tem mais inteligência que o outro, vão voando, vão procurando comida, e assim vai. A natureza, ela é cheia de sabedoria. Por isso que a sabedoria, ela clama nas encruzilhadas. Vai ali na encruzilhada, fica olhando ali parado. Daqui a pouco tu vai receber sabedoria. Vai olhar o vento, vai olhar o grão de areia, vai olhar alguma formiguinha trabalhando, vai ver algum cachorro passando e vai te dar alguma instrução. É só meditar que vai sair sabedoria naquele lugar. Glória a Deus. Por isso que a sabedoria, ela clama de cima dos montes, clama do céu, do ar. Os pássaros saem voando. Já viu quando vai chegando anoitecendo, estão todo mundo voltando para suas árvores, para os seus lugares? Todo dia, onde tem bastante ave, né? Daqui a pouco se junta em bando e cada um vai procurando o seu ninho toda noite. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome. Agora o 10 assim: aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. Irmãos, a sabedoria, diz aqui, ela é mais do que o rubis. Rubis é uma pedra preciosíssima, mas tem gente que não quer a sabedoria. Não quer a sabedoria. Ele quer a riqueza da terra.
Nós já vimos, irmãos, várias pessoas que ganharam nessa tal de loteria e ficaram pobres rapidamente. Era tanto dinheiro que não sabiam o que fazer com o dinheiro. E por falta de sabedoria, não souberam manusear o dinheiro. Primeiro que ganha, às vezes, uma pessoa que não tem nada a ver com dinheiro, com muito dinheiro, porque não sabe o que fazer. Imagina se um dos irmãos recebe agora R$1 milhão. Se não for gastando à toa, vou realizar o meu sonho. E pode dar em nada. Nós vimos alguns cantores e atores aí que compraram mansões, compraram iates. Aí quando a sua vida financeira diminuiu, não puderam sustentar as suas mansões, nem os apartamentos, nem os iates. Alguns foram vender cachorro quente porque não tiveram sabedoria do céu. A sabedoria do céu faz nós viver melhor do que muitos ricos que estão preocupados se vão ser assaltados, se vão ser sequestrados. A sabedoria é melhor do que muitos ricos que estão preocupados se os seus negócios vão continuar, se não vão continuar. E quando são descobertos que estão negando os impostos, eles ficam apavorados. Podem perder tudo de repente e serem presos e ficarem sem nada. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando as pessoas de fora acham que nós vegetamos, somos fanáticos, é porque eles não têm sabedoria para compreender que nós tememos a Deus, amamos ao Senhor, aborrecemos o mal e vivemos muito melhor. Temos uma paz no coração que muitos não têm. Temos uma alegria que o dinheiro não pode comprar. Essa alegria eu tenho desde a época que meus filhos hoje, que estão com 34, 33 anos, mais ou menos, quando eles eram pequenos, igual essas criancinhas aí, aquela alegria que eu tinha, eu ainda tenho. Aleluia, glória a Deus. Com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com nada, a alegria continuou, ela não foi roubada, ela não foi tirada, porque é um gozo, aleluia, que vem do Espírito Santo de Deus que flui dentro de nós. E se nós não dermos lugar às tristezas, não dermos lugar os problemas que enfrentamos, esta alegria continua todos os dias. Me lembro quando eu tinha 24 anos, não tinha filhos nenhum, estava sem trabalhar, morando na casa de um irmão. Eu já contei isso para vocês. Nós comíamos cabecinhas de frango, pé de frango, é o que o dinheiro dava para comprar. Mas na hora que nós íamos orar para comer, tinha hora que a gente não conseguia comer. Não é porque a comida estava ruim, a comida era muito gostosa, porque a irmã sabia fazer muito bem. Era porque o Espírito Santo tomava a gente. A gente começava a orar, a sentir aquele gozo, aleluia. Porque o tempo que a gente tinha era buscar em oração, ler a palavra, buscar em oração, ler a palavra, buscar em oração, ler a palavra e buscar em oração. No nosso tempo, nós não tínhamos tempo para fazer outras coisas, não tinha ferramenta, não tinha nada. Hoje eu estou aqui fazendo as coisas para a igreja, fazendo portão e outras coisas. Mas, irmãos, o nosso tempo era de buscar. Nós buscar. Foi naquela época que eu fui batizado com o Espírito Santo. O meu tempo era de buscar, era de adorar. A gente orava várias vezes por dia, lia a palavra, cantava hino, louvava o Senhor, né? Às vezes nós conseguia fazer algum servicinho, ia catar jornal, comprar jornal nos prédios para vender nos açougues, né? Para embrulhar peixe, que naquela época podia embrulhar peixe com jornal. Naquela época eu fazia isso. Agora não pode mais, depois proibido. Mas até isso nós fizemos, vendia jornal, vendia garrafa. O irmão tinha um Fusca, mas só podíamos sair quando tinham com alguma condição, algum lugar para poder comprar alguma coisa. Nesta época, então, a vida era muito simples. Nossa comida era muito simples. Nós não ligávamos porque ia comer, se alguém estava comendo bacalhau, carne assada, churrasco. Nós estávamos na presença do Senhor. Não tinha emprego, não tinha carteira de trabalho, não tinha 13º, não tinha nada para receber. Quando acabava o gás, nós orávamos e esperávamos no Senhor. Às vezes no mesmo dia apareceu alguém lá para abençoar a gente com gás. Mas é tudo na oração. E a gente louvava, Deus sentia a presença do Senhor. Então, quando era arroz, feijão, às vezes essa canjiquinha, né? Flocão. Flocão não tinha flocão. Aqui eles chamam de xerém. Era essas coisas. Farinha, feijão, arroz, xerém, quando tinha os pezinhos de galinha.
Quando não tinha, nós comíamos assim mesmo, chorava, e ali a presença do Senhor. A gente não ligava, não ficava nem um pouquinho. Eu não me lembro de ninguém, era 4, ninguém ficar triste naqueles dias, naquele período. Não havia tristeza, só havia alegria. Porque a sabedoria estava conosco. Nós estávamos fazendo o que a sabedoria ensina, aleluia. Glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis. Então, irmãos, tinha uma riqueza além do dinheiro. Nós não tínhamos dinheiro para comprar nem refresco às vezes, não tinha nada disso não. Era uma aguinha geladinha e pronto, acabou. E nós ali bebíamos, comíamos, ficávamos satisfeitos e voltava para a leitura, voltava para a oração. Irmãos, se vocês se dedicarem mais na oração, leitura e jejum, vocês vão sentir muito a presença do Senhor. Vocês vão sentir tanto que vão querer estar buscando, irmãos. Isso é uma atividade que tem que ser colocada em prática. Eu não posso fazer por vocês, eu faço por mim, né? Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Porque a sabedoria é Cristo. Agora vem, a sabedoria falando, versículo 12, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal. É o princípio da sabedoria. E qual é o princípio da sabedoria? Olha o que é. Aborrecer o mal, né? A sabedoria e a arrogância, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Isso aqui é o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, não é? Aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, a pessoa que é arrogante, não é? O mau caminho, a boca perversa, a boca que fala coisas que não prestam. Isso não é temer a Deus, né? Mas meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Olha que coisa maravilhosa. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes, e os nobres tinham todos os juízes da terra. Irmãos, quando os juízes da terra se voltam para Deus, eles governam com a sabedoria que vem dos altos céus. Mas quando eles se voltam para a sabedoria deles, para as suas próprias leis, eles governam, não é, com a maldade, com a perversidade do diabo. Porque a Bíblia diz que ninguém pode servir dois senhores. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, muitas vezes interrompe certas leis para não nos prejudicar. No entanto, muitas entram em ação, Deus permite para nós sermos provados, né? Então aqui está, versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele quer ser achado. Ele é a sabedoria de Deus. Quando nós invocamos o seu nome, quando nós clamamos a Ele, né, nós então nos enchemos dele. Como o apóstolo Paulo diz, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aqui no livro de Isaías 50, eu acho que é 53, versículo 11. Isaías 53, 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, falando de Jesus. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muito, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo seu conhecimento, sua sabedoria. Jesus, ele sabia, ele tinha ciência e sabedoria, que a sua morte, pela sua morte, milhões de pessoas seriam salvas, seriam libertas. Aleluia. Por isso ele suportou até o final. E ele sabia que sabia que se ele vencesse até o final, não somente ele nos daria a vida eterna, mas que o Espírito Santo seria derramado para nos ajudar em todas as coisas. Então ele tinha ciência disso, e pelo seu conhecimento ele livrou todos nós. Se ele não tivesse conhecimento, talvez ele não iria querer até o final, não sei, mas sendo filho de Deus, ele, com certeza, talvez outras pessoas não daria sua própria vida porque não teria essa ciência, esse conhecimento. Por exemplo, eu tenho um entendimento
Eu tenho conhecimento, eu tenho ciência que com o meu sacrifício, desprezando lá o Rio de Janeiro e outras coisas, como nós já contamos para vocês, que lá tudo é bem melhor e mais fácil. Quer ver uma coisa? Lá nós temos Ceasa, que se uma pessoa não tem trabalho, não morre de fome, porque se joga de frutas, metade da fruta estragada, muito pedaço de melancia estragada, se joga fora de folha, pimentão, nós mesmo já põe pimentão bonzinho, amadurecendo, porque está amadurecendo, eles tiram, para não estragar lá e estragar outros. Então tem caçamba lá, a gente vive, faz sopa, vive sem gastar um dinheiro. Então o nosso lugar lá tem muita facilidade. É porque tem gente que não é humilde o suficiente para querer sobreviver quando não está com nada. Fica querendo pedir, não vai para esses lugares conseguir muitas coisas baratas. E tem lá gente que dá. Eu mesmo já ganhei. Uma vez eu fui comprar 2 sacos de milho, o homem me deu mais 3, me deu 5 sacos de milho. Falei que ia dar para a igreja, quero fazer lá umas pamonhas, nós fizemos mesmo. Ele me deu mais 3, me deu 2, me deu mais 3, acredita? Aleluia. E eu sempre, não sei, onde eu vou, as pessoas me dão uma coisa. Ontem eu estava com o dinheiro para comprar os ferros, aí o rapaz pesou, deu um desconto de R$1. Aí fui pagar a dona lá, cheguei lá cantando, ela olhou para mim e eu comecei a cantar o hino, ela ficou olhando para mim e eu cantando o hino para ela. Aí, olha, o rapaz disse que é tanto, as 2 chapas finas, assim. Ah, tá. Vou dar um desconto para o senhor, R$5. Aonde ele vai colocando o pé da gente, Deus abençoando. Existe sabedoria. Agora, o que me deu eu cantar o hino para a dona? Eu fui chegando, olhei para ela e comecei a cantar o hino, né? Comecei a cantar um hino, louvando ao Senhor, olhando para ela e cantando, ela ficou assim, olhando para mim, eu cantando sem saber nada, o que esse homem está fazendo aqui, cantando esse hino. Eu falei, a paz do Senhor Jesus seja para a senhora. Amém. Olha, vou pagar aqui a senhora, o rapaz pesou lá, 2 chapas, galvanizadas, e os ferros assim. Deu tanto, aqui ó. Vou dar 5 de desconto para o senhor. Senhor, que benção, aí acho que a moça lá dentro, a filha dela. Jovem, como é que você está? Deus te abençoe. Trabalhando, né? Muito bem. E aí saiu cantando, louvando a Deus mais ainda, né? Deus é maravilhoso, irmão. Lá no da banana é a mesma coisa. Eu compro banana e sempre me dá uma dúzia a mais, sempre me dá a mais. E aí a gente entende que isso é sabedoria que vem do céu. Nós temos uma felicidade que muitos não têm, não é? Agora, irmãos, quem busca o Senhor pelas madrugadas alcança muito o favor do Senhor e as suas orações são muito mais atendidas, porque é um momento em que a pessoa está mais no silêncio, não tem gente falando, sabe, não tem rádio ligado, nada, criança falando, então é um momento de comunhão maior com Deus. Por isso que ele diz aqui, né, versículo 17, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto, melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Irmãos, parece assim que é estranho, né, dizer isso, né? Que a sabedoria é melhor do que o ouro e a prata. Quando eu falei para vocês da cidade que foi cercada lá em Eclesiastes, com certeza tinha algum rico ali dentro, alguém que tinha dinheiro, tinha uma casa, mas o lugar estava cercado e o dinheiro não estava dando, não ia dar para fazer mais nada. Naquele momento ninguém pensou em dinheiro. Eu acho que o pessoal pensaram em esconder o dinheiro. Muitas vezes o dinheiro serve para ter medo, para acrescentar medo, pavor. Muitas vezes a pessoa com muito dinheiro ele começa a fazer coisas que não deve. Mas a sabedoria é diferente, irmãos. Olha, eu dou glória a Deus. Eu nasci no interior. O meu pai biológico não me assumiu. Fui criado com a minha mãe por um pouco de tempo, depois por uma tia lá que eu não conhecia direito, depois por minha avó. Eu era meio largado para lá e para cá, não é? Mas a minha mãe conheceu então o meu pai que me criou, né, o gaúcho João, e ele
Quando conheceu minha mãe, eu era pequeno ainda. Mas mesmo assim, por um tempo, fiquei criado na roça, no interior, porque eles precisavam trabalhar e a vida era muito difícil. Eu me lembro que dentro da casa da minha mãe, quando eu fui morar com a minha mãe e meu pai, tinha um filtro daquele de água, tinha um fogão daquele de esmalte e uma mesa, acho que 2 cadeiras. Só tinha isso. E o resto era mala e dormia no chão na esteira. Só isso. Era muito difícil. E eu não sei o que minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, acho que minha mãe chegou a trabalhar em casa de família, sei lá, lavando, passando roupa, não sei. Uma vida muito difícil. Eu lembro como criança, até com criança, naquela época, né? Era mania de deixar garoto pelado na garotinha pequenininha, né? Eu me lembro disso. Eu andava pelado no quintal. Mas era muito criança. Então, irmãos, me vem na memória, eu tenho na minha memória muitos episódios, muitos momentos que quando eu era criança. Mas Deus me escolheu. E eu não tinha entendimento nem sabedoria. Mas Deus foi me enchendo de entendimento, me enchendo de sabedoria. Eu não me sinto assim, claro, um sábio, igual aquelas pessoas que nós vemos na Bíblia, que existiu no passado, igual pessoas que existem. Mas a sabedoria de Deus em nós, ela é muito grande, irmãos. O temor que nós temos de Deus já é a sabedoria de Deus. Nós temos a maior sabedoria do que todos na terra, que é Jesus. Quando Jesus habita em nosso coração, nós temos a sabedoria. E a Bíblia diz assim, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá e não lança no rosto da pessoa. Então, vamos pedir ao Senhor sabedoria. Eu vou contar outra história para vocês de Salomão. Salomão era novo. Quando Deus apareceu para ele, assim que Davi faleceu, o pai dele faleceu, o Senhor apareceu para Salomão e disse, pede-me o que você quiser, que eu vou te dar. Já pensou? Ah, Senhor, eu quero muito ouro, Senhor, essa joia. Nada disso. Salomão, sabiamente, Senhor, dá-me sabedoria para eu dirigir teu povo, para eu saber entrar e sair no meio desse povo tão grande, esse povo teu tão grande. O Senhor se alegrou tanto que ele pediu sabedoria, e o Senhor lhe disse, olha, sabedoria eu tenho que te dar. Mas porque me pediste sabedoria, e nem a morte dos teus inimigos, e nem ouro e nem prata, todas essas coisas eu vou te dar. Ele foi um homem, um dos reis mais ricos do mundo. Se você ler as histórias, a quantidade de ouro que vinha todo ano, de prata, cobre, metais preciosos, tinha outro metal tão bonito quanto o ouro, polir, ficava bonito igual o ouro. Irmãos, era muita riqueza. E Deus deu grande sabedoria a Salomão. Quando eu li essa história ainda novo, eu falei assim, Senhor, eu sei que ninguém pode ter a sabedoria de Salomão, mas me dá 90% da sabedoria. Eu não falava assim. Ah, Senhor, eu quero ter sabedoria. Irmãos, durante muitos anos eu busquei sabedoria. Eu clamei, eu supliquei, eu pedi sabedoria. E eu entendo que Deus tem me dado muita sabedoria para quem não tinha nada, irmãos. Eu estou falando da minha vida. Vocês estão prestando atenção que eu estou contando um pouco do meu viver passado? No interior eu não tinha nada, não tinha sabedoria de nada. Hoje eu considero que eu tenho muito entendimento. Às vezes eu olho uma coisa assim, eu quero entender, logo vem aquele entendimento dentro do meu coração, da minha mente. Sabedoria que Deus me dá. Deus já me deu sabedoria para entender muitas coisas, meus irmãos. E Ele pode dar para todos vocês a sabedoria. A sabedoria é muito importante. Ele é mais do que o ouro, irmãos. Uma pessoa pode ter dinheiro, mas pode ser uma pessoa falta de inteligência, ter um coração endurecido, e aquele dinheiro só leva ele para a perdição, só leva para a perdição, só leva para a perdição. E o outro não tem muito dinheiro, não tem nada, mas ele é sábio, ele tem a sabedoria de Deus. Irmãos, com a sabedoria de Deus eu adquiri simplicidade. Quando eu entrei para a igreja, vocês não me conheceram. Eu não era o que eu sou hoje. Eu só gostava de coisas muito boas. Minhas roupas tinham que ser caras e boas e bonitas. Eu não comprava nenhuma roupa com a linha saindo aqui, isso eu não quero não. Né? Eu era vaidoso dessas coisas. Como já falei da abotoadura, né? Sapato. Tinha uma loja no centro chamada Sapatos, mas não tem mais. Eu só comprava lá. Lá tinha os sapatos que eu queria. Sapato, eu andava todo. Depois aquilo foi morrendo, aquilo foi acabando. Eu passei a entender que o mais importante não era o exterior,
era o conhecimento de Deus. E Deus começou a me experimentar nisso, porque eu, quando aprendi um pouquinho da palavra, conseguia falar com as pessoas, observava que elas ficavam maravilhadas. E eu sentia um prazer de ter dito algo bom às pessoas. Aí passei a entender que aquilo era melhor do que o ouro e a prata. Eu passei a perceber que as pessoas gostavam muito de me ouvir, de conversar comigo. E mesmo sem eu ter dinheiro. Aí comecei a entender que o meu modo de ser, o meu caráter, né, minha personalidade, meu jeito de ser, minha maneira de falar, era uma joia preciosa, eu não sabia. Porque Deus estava me enriquecendo no meu interior. E eu queria, antes, né, pensando eu, ser assim, ter uma boa aparência, para ser um cristão, aquela coisa toda. Eu queria estar bem produzido, jovem ainda, não é? Ainda namorador, aquela coisa toda, querendo atrair as moças, né? E aí, aquilo começou a morrer no meu coração. Porque eu entendi que enganosa é a graça e vaidade a formosura. Mas a mulher, ou aquele que teme o Senhor, esse vai ser honrado. Passei a entender que a sabedoria era mais valiosa. E assim, irmãos, passei a ter muitos conhecimentos de muitas pessoas só através da palavra. Os amigos que me rodeavam não eram ninguém comprado com dinheiro, não pagava nada para ninguém. Eles é que às vezes me davam alguma coisa. Era tudo por causa da sabedoria, das coisas da vida. Me veio à memória um caso. Eu estava trabalhando no centro do Rio, o governo lá, o governador da época, fez uma barraca, mais ou menos, quase nessa casa assim. Ela tinha umas placas cruzadas assim e tinha uma cobertura. Em cada lado das placas tinha um artista, eram 8. Era uma barraca bonita, muito bem feita. Aquilo é para os artistas. Então eu já trabalhava na rua, aí consegui colocar ali meus quadros. Um dia eu estava com meus quadros ali, eu fazia muito bonito, entalhado na madeira. Veio um senhor bem alto, e chegou para mim, olhou assim, calmo, sério, tranquilo. Seu menino? Falei, não, senhor. Você é evangélico, né? Sou seu senhor. Olha, eu quero que você faça um trabalho aquele ali para mim, você vai entregar na minha casa, mas não quero assunto nenhum de igreja. Ótimo. Eu estou ali para vender. Você não quer ouvir? Para que eu vou ficar insistindo? A Bíblia ensina com força e com violência, e por que eu vou ficar zangado com ele? Você não quer, essa criança não quer comer batata, dá arroz. Deixa à vontade. Aí fiz o trabalho, né? Cheguei ao homem, o homem era um homem dono de uma empresa de pedras preciosas. Ele tinha não um pouco de dinheiro. Aí eu fui lá, me mostrou os apartamentos, me mostrou o café das fazendas dele, e um monte de coisa. A esposa, meu novinho, os apartamentos, me falou um monte de coisa, me pediu opinião lá de como fazer uma arrumação, eu dei uma opinião, coisa e tal, tudo bem. Me pagou, me deu um cheque, fui embora, satisfeito. Aí tá, passou um tempo, coisa e tal. Estou lá no meu trabalho, no centro do Rio de Janeiro, veio ele de novo assim, calmo, grandão, olhando para baixo, né? Deu para cima. E aí, como é que está o senhor? Ô, seu menino, me chamava assim, 2 vezes que ele fez comigo, né? Eu estava almoçando com os amigos. Eu disse para eles que é possível eu estar do lado de cada uma parede e saber o que está acontecendo do outro lado. E o que você acha? Olha só, vem perguntar isso para mim. E o que você acha? Aí é que entra a sabedoria de Deus. Glória a Deus. Você pode estar enrolado para conversar, mas Deus me desenrolou uma bênção tão grande. Vou dizer uma coisa para o senhor. É possível, ver, o senhor está com razão. É mesmo? É possível. Eu seriamente, né? Muita seriedade nesse momento. Hoje eu fico rindo, mas na hora ele tá meio sério. É possível. A Escritura chama isso de dom de revelação. Existem outros dons. Não é qualquer pessoa que tem. São pessoas que servem a Deus, se separam do serviço de Deus, e Deus dá a ele, pelo poder do Espírito Santo, essa virtude. Um outro pode ter o dom de profetizar coisas para o futuro, ou coisas que estejam ocultas. Tem também o dom de visão. Aí fui falando, o dom da palavra, fui conversando, fui explicando para ele que essas coisas Deus faz para que haja crescimento na igreja.
Nós temos muitas igrejas que não ensinam essas coisas. Elas são muito importantes. E pode uma pessoa também ter sonhos reveladores, sonhos de coisas que vão acontecer, ou que esteja acontecendo. Irmãos, eu fiquei quase 2 horas conversando com ele da palavra. Não me lembro mais o que eu falei. Ele cruzou. Rapaz, pensei que você fosse esses crentes fanáticos por aí, mas você fala de tudo um pouco. Olha, eu tenho que falar, né, doutor? Tem que falar um pouquinho, né, para que haja entendimento, compreensão. Então as pessoas, às vezes, olham para um cristão e acham que o cristão só vai pregar aquela coisinha que ele aprendeu e ficar em cima da outra. Nós temos que ter a sabedoria de Deus. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Irmãos, Deus nos dá sabedoria para viver dentro do lar. É só nós lermos as Escrituras. A palavra de Deus é igual uma cola. É ela que une os casais, é ela que une os irmãos. Quando o irmão está muito unido conosco é porque ele não quer a sabedoria da palavra. Mas quando ele começa a ter a sabedoria da palavra, ele começa a se unir com Jesus, com o Espírito Santo e conosco. E aí, aos pouquinhos, ele vai aprendendo a usar a sabedoria. A sabedoria deve ser usada. Por exemplo, se o irmão já acordou, o diabo já perturbou sua mente, você já acordou mal-humorado, a melhor coisa que faz, qual é a sabedoria? Não fale mal, procure ficar em paz, procure orar mais. Quando você está em aflição, seu dia não está bom, você está sentindo uma coisa ruim, estranha, mais oração, mais leitura, mais oração, cante um hino. É assim que ensina a sabedoria. A sabedoria ensina assim. Se alguém está te devendo, vem aquela fúria que a pessoa quer te pagar, a sabedoria diz: ora por aqueles que os perseguem, orai pelos vossos inimigos. É a sabedoria que vem dos céus, a sabedoria que nos ensina. Então, quando nós colocamos em prática, você vê o efeito. Se o irmão não colocar em prática a sabedoria, você não vê o efeito. E com certeza, por mais que o inimigo tente a gente a fazer uma coisa errada, se a gente esperar com paciência, nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ver Deus agindo a nosso favor. Às vezes demora um pouquinho, porque Deus está provando a gente, para ver se eu vou ser persistente, se eu vou continuar esperando. Às vezes está pertinho, eu estou querendo desistir. O diabo fica tentando o irmão para você desistir, mas não desista. Insista contra você mesmo e contra o adversário. E use a sabedoria. Use a arma da justiça, a sabedoria que vem do céu. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Irmão, me veio a lembrança, quando Salomão começou a reinar, 2 mulheres da vida tiveram filhos. E uma de noite rolou por cima do filho e matou o filho. Aí ela foi quietinho de noite no escuro, pegou o filho dela morto, botou na cama da outra e pegou o filho vivo da outra e botou na sua cama, ficou fingindo ali, né? Estava dormindo. Amanheceu o dia, a outra, quando viu que o filho estava morto, olhou bem: não, isso aqui não é meu filho, não. Ei, você pegou meu filho. Não, o filho morto é o seu, o vivo é o meu. Não, o vivo é o meu, o morto é o seu. E foi aquele problema, né? Aí foram diante do juiz. O juiz era Salomão. E agora? E aqueles homens da lei ali de Davi, ainda tinha alguns ali, tudo estava olhando o que ia acontecer. Aí uma falou: essa mulher aqui rolou sobre o seu filho, pegou o meu filho, apanhou e botou o dela. Não, o vivo é o meu, o morto é o dela. Aí aquela coisa, aquela discussão. E agora? Precisa da sabedoria do céu, precisa do Espírito de Deus operar. Aí na hora Deus deu a Salomão o entendimento, a sabedoria, como resolver. Isso é maravilhoso. Aí o que Salomão fez? Traz uma espada. Aí veio um com a espada aqui no portão, né? Pega a criança viva aí, bota o Davi aí, corta no meio, dá um pedaço para um pedaço para outro. Aqui era a mãe, disse: não, faça isso não, dá o vivo para ela, deixa para ela. Aí a outra falou assim: não, nem meu nem seu, corta no meio, dá um pedaço para cada um, né? Aí Salomão: dá para outra que está chorando aí, que é o filho dela. Sabedoria que vem, porque quem era mãe ia ficar estava como se comovendo, porque Salomão ia mandar cortar no meio, né? Glória a Deus. É isso, meus irmãos.